Oi, gente, voltamos com o nosso terceiro bloco. O que é que a gente está estudando? Nós estamos vendo o painel, quer dizer, nós estamos já na parte prática de Windows, né? E aí nós estamos no painel de controle. E eu deixei exatamente a mesma tela com a qual eu acabei o bloco passado, para que a gente possa ter aí a sensação da continuidade. Tá certo? Então, ó, na telinha. Então, aqui nós paramos no bloco passado, no item barra de tarefas e menu iniciar. Eu vou só fechar para abrir novamente, para você lembrar qual era, tá? Porque pode ser que você não esteja assistindo os blocos na sequência, tá certo? Então, aqui, ó, barra de tarefas e menu iniciar. Aí vai aparecer aquela telinha. E no fim do bloco passado, eu expliquei para vocês que aqui eu tenho duas guias ou abas, barra de tarefas e o menu iniciar. Onde a barra de tarefas vai fazer o que o nome está dizendo, né? Configura a barra de tarefas. Inclusive com a área de notificação, perfeito? E aí, nessa área de notificação, você vai poder configurar. Ah, está muito cheia, está perdendo desempenho da máquina, tem item aqui que não é necessário. Tira. Ah, não, eu queria acrescentar aquele programa que eu uso mais, etc. Coloca e assim por diante, perfeito? No item menu iniciar, você vai configurar, como o próprio nome está dizendo, o menu iniciar. Até aqui tudo bem? Em seguida, eu quero mostrar a vocês que se eu clicar com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas e aí selecionar a opção propriedades, eu vou estar chamando a mesma tela com a guia barra de tarefas ativada. E se eu clicar no botão iniciar com o botão direito do mouse e selecionar a opção propriedades, chama a mesma tela, só que agora com a guia menu iniciar ativado. Isso também cai em prova, tá? E bastante por sinal, ok? Aí, em seguida, a gente vai ter a central de facilidade de acesso, que é para configurar os recursos de acessibilidade do seu computador. Aí, aqui, eu vou lembrar para vocês de alguns detalhezinhos que são bem importantes, tá? Então, lembrar primeiro que a acessibilidade é aquelas adaptações para pessoas com necessidades especiais, tá joia? Aí, o que foi que já apareceu em prova? Olha só. Em prova, já caiu dizendo que o Windows traz recursos de acessibilidade apenas para deficientes auditivos, visuais e motores. Isso é verdadeiro ou falso? O que é que você acha? Apenas para deficientes auditivos, visuais e motores. Verdadeiro ou falso? Falso, tá? Ah, Manu, eu achei que... Desculpa, falei bobagem. Apenas para cegos, surdos e deficientes motores. Verdadeiro ou falso? Falso. Aí teve muita gente que se concentrou no apenas. E não era aí o erro, tá? O erro era na história do cego e do surdo. Aí, quando foi depois, a mesma elaboradora, que no caso foi a Carlos Chagas, colocou lá com o deficiente auditivo, visual e motor. Eu vou explicar isso melhor. Olha só, qual é a ideia? Se você tiver mais de 7 graus de miopia, você já é considerado deficiente visual. Você não é cego. Se você tiver menos de 30% da audição, você já é considerado deficiente motor ou deficiente auditivo. E você não é surdo. Então, o que é que acontece? Quando ele colocou aqui deficiente auditivo, deficiente visual, inclui o surdo, inclui o cego. Agora, se eu falar para cegos e surdos, eu excluo os outros deficientes auditivos e visuais que não são necessariamente cegos e surdos. Entenderam qual é o X? Então, quando ele colocou na primeira vez a questão, o Windows traz recursos de acessibilidade apenas para cego, surdo e deficiente motor, estava errado, porque quando ele falou do cego e do surdo, ele excluiu os outros deficientes auditivos e visuais que não são necessariamente cegos e surdos. Aí, quando foi uma outra questão, ele disse, o Windows traz recursos de acessibilidade apenas para deficientes auditivos, visuais e motores. Aí, agora estava certo. Porque quando eu coloco lá deficiente auditivo, eu englobo os outros surdos. Eu englobo o surdo. Quando eu ponho deficiente visual, eu englobo o cego. E os demais deficientes visuais e auditivos. Entenderam a ideia? Perfeito? Então, muita gente achou que o erro era no apenas, e não era. Era no cego e no surdo, no caso da primeira questão, ok? Então, ó para cá. Então, lembrar que o Windows traz recurso de acessibilidade aqui para deficientes auditivos, visuais e motores. Perfeito? Aí nós vamos ter ainda, que é importante para vocês,
Saber que aqui no teclado existe a chamada tecla de aderência. O que é isso? Aqui é para quando você tiver um travamento motor, ou então você não tem todos os dedos. Aí não existem as teclas de atalho, Ctrl não sei o que, Shift não sei o que, Alt não sei o que, né? Como é que você vai conseguir apertar simultaneamente as duas teclas se você não tem todos os dedos ou se você tem um travamento motor? Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui, se a tecla de aderência estiver ativada, você aperta só Ctrl e depois aperta o A, por exemplo. E aí ele vai entender que é Ctrl A. Você aperta só Shift, depois aperta o F. Aí ele vai entender que é Shift F. E por aí vai. Perfeito? Joia? Então, esses são os pontos mais importantes dessa questão de acessibilidade. E a acessibilidade tem caído muito em prova. Por quê? Porque está na moda ser politicamente correto, né? Então, tem caído bastante em prova esse lado aí dos softwares de uma maneira geral, ok? Aí nós vamos ter aqui a parte de dispositivos e impressoras. Gente, o que eu quis dizer na frase passada é que não é que não tem importância, claro que tem, mas eles estão explorando mais isso em prova porque é uma forma também de mostrar que os softwares estão preocupados com essa política de acessibilidade, tá certo? Por quê? Porque é uma coisa que está super em voga. Ser politicamente correto, ter a questão da acessibilidade, ter a questão do aproveitamento, né, dos recursos naturais, né, a questão da sustentabilidade. Então, são temas que têm sido muito, mas assim, muito visados nos últimos tempos. Então, daí, esse tipo de questão de acessibilidade ter caído mais em prova nos últimos tempos. Perfeito? Dispositivos e impressoras, o mesmo que eu tinha lá fora. E aí ele também tem aqui dentro do painel de controle. Lembrar que todos os caminhos levam ao contra-cheque. Então, você tem que saber todos esses caminhos, tá? Qualquer um deles pode aparecer na tua prova. Em seguida, a gente vai ter mouse. Aqui agora, menina, vai mudar a sua vida. Ó mesmo, o que é que você pode fazer aqui no mouse? Aqui no mouse, você pode trocar a função dos botões. O que o direito faz, o esquerdo fazer e vice-versa. Lembrando que o que cai na prova é o padrão, e o padrão é para destro. Então, se porventura você for canhoto, eu não aconselho você mudar, tá? Porque na prova você vai ficar louco, sem saber mais direito, todo confuso, o que é que faz o direito e o que é que faz o esquerdo, tá bom? Então, o ideal é você deixar o padrão. E o padrão é para destro. Aí, geralmente, quem é canhoto desenvolve a capacidade de ser ambidestro, né? Aí você depois vai lá fazendo, aprende a fazer, e aí depois, quando você já tiver, né, passado, aí você pega e faz aí a alteração, perfeito? Mas, a priori, não muda não. Deixa como está mesmo, deixa o padrão mesmo, que é melhor para você, tá? Aí, em seguida, a gente vai ter a questão da velocidade do duplo clique. Você também pode configurar aqui, para que ele fique mais ou menos lento, de acordo aí com a sua agilidade. O ponteiro é para você alterar a figura do mouse. Se você achar que essa seta está demodé, você pode ir lá e alterar, colocar um outro esquema de figura que porventura ele traga. E se você não curtir nenhum desses, você pode procurar seu próprio esquema de figuras. Pode, de repente, tirar até uma foto sua, apontando, né? E colocar lá como figura do mouse. De repente pode. Eu acho que é o cúmulo do narcisismo. Mas de repente pode, tá certo? Aí a gente vai também colocar aqui rastro no mouse, que é excelente para quem tem labirintite, né? Porque a pessoa usa uma vez só e corre para o banheiro, tá joia? Então, moral da história, o que é que a gente faz aqui no mouse? Altera a função dos botões, altera e regula a velocidade do duplo clique, altera a figura do ponteiro do mouse e pode colocar rastro no mouse. É isso que vai cair na sua prova, tá joia? Me poupe, né? Bobagens, entre aspas, mas cai. Então, você já pensou, perdeu o contra-cheque de uma carreira jurídica porque você não sabe onde é que bota rastro no mouse? Poupe-me, tá joia? Então, aqui, bobagenzinha, mas vamos lá pelo contra-cheque, tá? Em seguida, a gente vai ter programas padrão. Mesma coisa que tinha lá fora, ele repete aqui dentro. Regiões e idiomas, que eu já expliquei quando eu comparei com data e hora. Vídeo, que vai permitir que você faça a configuração de vídeo na sua máquina, a resolução que você quer adotar, tá? E etc. Lembrando, é claro, que vai depender mais uma vez da placa de vídeo que você tem e do monitor com o qual você está trabalhando, tá? Aí, em seguida, nós vamos ter a parte de contas do usuário,
que vai permitir que você configure o trio da rede. Qual era o trio da rede mesmo, como eu esqueci? Usuário, senha e permissão. Então, aqui você vai poder definir várias contas para usuários distintos, as suas respectivas senhas e o grupo de permissão que ele terá, tá? O conjunto de permissões que ele terá, ok? Ferramentas administrativas. Esse grupo, ele traz recursos para que você possa gerenciar funcionalidades da máquina, serviços da rede e ainda traz, por exemplo, dois aqui importantíssimos. Primeiro, o monitor de desempenho, que vai ter aí e vai ter fora. Aí eu vou te mostrar fora, que fica melhor, tá? Mas eu vou só antecipar. Deixe-me só beber um golezinho de água, só um minuto. Mas eu já vou de cara te antecipar que esse monitor de desempenho, ele é muito usado também pelos técnicos. Por quê? Porque um técnico bom, ele vai entrar aí nesse monitor de desempenho e só por ele já vai ter noção se a máquina está bem configurada, se ela está sendo bem utilizada, se ela está subutilizada e daí por diante, tá? Então, com esse monitor de desempenho, ele consegue claramente ter essa noção de aproveitamento da máquina, ok? E a gente vai ter a parte do agendador de tarefas. Qual é o X do agendador de tarefas? Ó, a ação dos softwares, elas podem ser configuradas, agendadas. Por exemplo, os utilitários. Eu posso dizer, ó, eu quero um ScanDisk para amanhã, meio-dia. Aí, quando for amanhã, meio-dia, ele starta o ScanDisk. Perfeito? Pergunta clássica de prova. Se o computador estiver desligado, ele faz? O que é que vocês acham? Hã? Não, né? Era muito ninja. Imagina a máquina desligada e de repente ela liga, e começa um ScanDisk. Não era ninja, né? Eu mesmo que tenho medo de alma ia correr 300 léguas dessa máquina. Me poupe, perfeito? Não ia rolar. Então, o resultado, a máquina desligada, ele não faz, perfeito? Aí, o que é que cai em prova? E quando ligar a máquina, o que é que acontece? Quando ligar a máquina, ele vai te avisar. Ó, eu tinha um ScanDisk marcado para hora tal e dia tal. E eu não fiz porque a máquina estava desligada. O que é que você quer? Quer que eu faça agora? Aí, se você disser que quer que faça naquele momento, ele starta. Se você disser, não, vamos reagendar, reagenda. Ou então, até você pode tirar da lista de itens agendados, tá certo? Então, esse é um item que também cai bastante em prova, o agendador de tarefas, ok? Aí, nós vamos ter, ainda no painel de controle, os ícones da área de notificação, que são os mesmos que estavam lá na barra de tarefas e menu iniciar. Estão lembrados? Então, tanto tem lá, quanto tem um item fora. Saiba dos dois, tá? Em seguida, opções da internet. Aqui eu vou ter uma série de observações para fazer para você. Primeiro, lembrar que isso aqui é do Internet Explorer. Vou repetir. Isso aqui é do Internet Explorer, tá? Ou seja, o que eu configurar aqui só vale para o Internet Explorer. Se você quiser fazer algo similar no Google Chrome, tem que fazer lá no software do Google Chrome. Se você quiser algo similar no Mozilla, você vai ter que fazer no Mozilla, no Firefox, tá? Então, o que você configurar aqui só é do Internet Explorer. Por que a gente está ressaltando tanto isso? Além de cair em prova, é porque você não está no painel de controle, nem a configuração para o Windows. Então, o aluno tem a sensação de que quando está configurando aí, está configurando para todos os navegadores. Mas não, é só para o Internet Explorer. Se nós fôssemos bem espartanos, não era nem para a Microsoft ter posto isso aí dentro do painel de controle, né? Mas, paciência, tranquilo? Então, na verdade, essa é a parte que cai em prova do Internet Explorer. E aí, ao invés de entrar no Internet Explorer para te explicar, eu explico aqui de dentro do próprio painel de controle, perfeito? O que é que você tem que saber daqui? Tem que saber que quando você clicar, vai ter essa primeira guia, que é a guia geral. E aqui você vai, de cara, escolher a página inicial do seu navegador. O que é a página inicial? É aquela primeira página que abre quando você abre o navegador, perfeito? Então, essa é a página inicial. Agora, qual a observação que eu quero fazer para você? A Microsoft traduz isso aqui como homepage. Está errado. Tecnicamente falando, está errado. Por quê? Porque homepage é a primeira página de um site. Lembra que a gente falou disso lá atrás? Aqui não é homepage, aqui é página inicial.
Mas se você for fazer uma prova, por exemplo, do CESP, o CESP vai fazer referência à tradução da Microsoft. Então, o CESP vai dizer, lá na guia geral do item opções da internet, é possível configurar a homepage do navegador Internet Explorer. Aceite. Entendeu a ideia? Já tem vasto uso esse pensamento dela, tá? Ela já pôs isso em várias questões. E vocês sabem que cria uma espécie de jurisprudência, né? O pensamento da elaboradora. Então, cuidado com isso, tá? Então, cuidado. Vou insistir. Homepage, tecnicamente falando, é a primeira página de um navegador, de um browser. A primeira página de um site, tá? A página que é aberta quando abre o navegador é a página inicial. Mas a Microsoft cria essa confusãozinha aí, faz essa tradução errada. E aí, por isso, se você pegar em alguma prova fazendo referência a essa tradução explícita aí da Microsoft, aceite, tá? Já existe pensamento nesse sentido, já fizemos várias questões com esse pensamento, e aí já não adianta muito também criticar, tá certo? Entrar com recurso ou coisa do gênero, tá? Lembrar que você pode configurar uma página inicial, pode ser a página atual, pode ser a página padrão e podem ser várias páginas, tá? Então, aí, se eu colocar vários endereços, ele vai abrir o navegador com várias guias, onde cada guia vai ter uma página inicial. Perfeito? Até aqui tudo bem? O que mais você tem que saber? Que aqui embaixo, ó, você configura o histórico. Aqui no item configurações, você vai dizer a área que você quer destinar para o histórico. Lembrando que, por padrão, ele guarda de 50 a 250 mega. E lembrar que, por padrão, ele guarda dos últimos 20 dias. Mas, se você quiser, você também configura isso, tá certo? Mas o padrão é o dos últimos 20 dias, tá joia? E lembrar que aqui, ó, você pode excluir o histórico. Mas quando exclui, você está excluindo na sua máquina. Lembra que a gente falou disso quando estudou segurança? Então, você está excluindo na sua máquina. Você evita um problema doméstico, a pisa de toalha molhada. Mas se você fez caca grande, polícia bate na sua porta do mesmo jeito. Lembra disso, tá bom? Aí nós vamos ter aqui a guia segurança. Tem que saber que o Internet Explorer ele divide a sua rede em 4 zonas, que são internet, intranet, sites confiáveis e sites restritos. Perfeito? Cada zona dessa você pode configurar. E ele traz os níveis já pré-configurados. Se você escolher aqui alto, aí ele já diz o que permite e o que proíbe. Médio alto, o que permite e o que proíbe, por aí vai. Se você for Mega Super Ultra Ninja Power Crack, você pode vir aqui e personalizar. Você mesmo dizer o que quer permitir e o que quer proibir. Perfeito? No caso dos sites confiáveis e sites restritos, você ainda pode listar aqui os sites que você deseja que ele exiba ou não. Por exemplo, no caso dos sites restritos, você pode proibir que ele veja coisafeia.com.br. Ou então, coisamutofeia.com.br e por aí vai, tá? Então, você pode listar os sites cujo acesso será proibido nessa máquina, tá? Observe que, apesar de existir esse recurso de segurança e de que na prova você vai dizer que ele existe, tá certo? Mas na prática, poupe-me, né? Por padrão, pediu senha para entrar aí? Por padrão, não, né? Então, qualquer pirraia de 8 anos de idade sabe entrar aí. Aí, ó, os pirrai pegam, marca tudinho, digita no Word. Aí apaga. Aí depois navega. Depois bota tudinho aí de novo. Limpa o histórico, os arquivos temporários, toma banho e janta. Aí o resultado, quando a mãe chega, tá lá o anjo de candura, né? Fez o que hoje? Estudei, tô morto, né? Mas deixa que tinha passado o tempo todinho aqui fazendo besteirinha no navegador. Perfeito? Mas saiba que existe a funcionalidade, tá? Aí nós vamos ter a guia privacidade. Na primeira parte, aqui na parte superior, vai ter o controle dos cookies. Desculpa. Deixa-me beber mais um golezinho de água. Só um minuto. Então, aqui, a gente vai ter o controle dos cookies, tá? Aí, você, de acordo com o nível que escolher, ele já vai dizer o que permite e o que proíbe em cada nível, tá bom? Aqui embaixo, você vai ter o bloqueador de pop-up.
Lembra do que é o pop-up que eu falei lá atrás? Aquela telinha que pipoca, né, na tela, geralmente propaganda e etc, não é? Aí eu vou perguntar para você, ele deve ou não estar bloqueado? O que é que você acha? Hã? Deve estar bloqueado, né? Por quê? Hã? Vamos relembrar? Lembre-se da aula de segurança, quando eu disse que o arquivo que contém o ataque, ele tem que ser executado. Lembra dessa história? Mas a execução não depende mais de ação explícita do usuário. Lembra disso? Então, ó, nesses pop-ups, a maioria deles já vem com movimento. Não tem uma animação, não é? E se estiver infectada? Quando abriu, beleza? Então, realmente, o ideal é que esteja bloqueado. Aí, se for um site confiável, você vai lá e libera. Perfeito? Se não for, mantém bloqueado. Melhor, ok? Aí, aqui em configurações, você pode, inclusive, dizer, ó, qual é o que você quer que bloqueie, qual o que você não quer. Pode listar aqui sites nos quais os pop-ups são permitidos ou proibidos e assim por diante. Perfeito? Aí nós vamos ter ainda o modo de navegação em private, que eu também expliquei para vocês lá na parte de segurança. Lembrando que quando o in private está ativado, quando você encerra a sessão do navegador, ele sozinho apaga cache, arquivos temporários, históricos e etc, tá? Lembrando que aqui só está apagando na sua máquina. O log continua no servidor. Então, se fez caquinha, a investigação vai se dar pelo log do servidor. E não só por aqui, tá? Aí nós vamos ter ainda a guia conexões. Nessa guia conexões, você vai configurar as conexões de rede disponíveis para a sua máquina, tá? Inclusive, lembrando que a gente vai poder configurar uma VPN. Aqui em configuração de LAN, você pode configurar o servidor proxy. Lembra que nós vimos todos esses termos da nossa aula de redes? E nós vamos ter a guia conteúdo que eu tinha pulado. Em conteúdo, a gente vai ter primeiro essa ferramenta, proteção à família, que aparece também lá dentro do painel de controle como sendo a parte de controle dos pais. O que é isso? Uma ferramenta oferecida pelo Internet Explorer e pelo Windows 7, que vai possibilitar que os pais tenham um controle maior do uso da máquina. Então, tipo, ele pode determinar, só vai usar o computador e a internet 3 horas por dia, só vai poder jogar 1 hora por dia, só pode jogar tal jogo, não pode jogar esse outro, e por aí vai. Perfeito? Então, todas essas configurações de controle podem ser feitas através dessa ferramenta. Depois a gente vai ter o controle do certificado digital, inclusive do SSL. Lembra que a gente estudou o SSL? Aí nós temos também aqui o controle do preenchimento automático. Lembrando que aqui nesse preenchimento automático, você tem inclusive as questões de senha, tá? Aí, ó, o que é que nós vamos ter aqui? Aqui nós vamos ter, olha só. Veja aqui embaixo onde eu estou passando o cursor, vocês estão vendo? Ó, perguntar antes de salvar a senha. Posso desmarcar. Aí veja que ele vai guardar nomes de usuários e senhas, mas não vai mais te perguntar. Cuidado com isso, tá? E cuidado por quê? Quando você usar computador público, por exemplo, computador de hotel, computador de centro de convenções, desse tipo de coisa, dá sempre uma olhadinha aí. Por quê? Porque vai que ele está lá, marcando, guardando a senha sem avisar. Aí, quando você menos esperar, aí vem a bomba, tá certo? Então, se liga disso. Sempre dá uma olhadazinha. E por quê? Porque você pode excluir esse histórico do preenchimento automático. Perfeito? Até aqui tudo bem? Beleza. Aí, a gente vai ter ainda aqui embaixo o controle dos feeds, que são exatamente aqueles que nós já estudamos na nossa teoria. Ainda no painel de controle, nós vamos ter a personalização. Aqui em personalização, você vai poder configurar a figura que você deseja na área de trabalho, a cor das janelas do Windows. Você pode definir padrões de som. O mais importante aqui em som são exatamente sons para eventos. Então, por exemplo, quando você liga o computador, aí fazer o barulhinho, aí você acerta o negócio, plim, aí erra, pronto. Você tem um novo e-mail, você já viu? Pronto, é aqui que você define aqueles sonzinhos, tá certo? Como é que isso pode cair em prova, Manu?
Isso pode cair em prova como a falta de netiqueta. Lembra da netiqueta que eu te falei lá atrás? Pois pronto. Isso pode aparecer como falta de netiqueta, tá? E por quê? Porque, gente, isso aqui em ambiente corporativo é insuportável, tá? Em ambiente corporativo é insuportável você passar o dia todinho. Pim, pom, você tem um novo e-mail? É o O, tá joia? Então, se liga disso para a prova, tá? Posso passar? Aí nós vamos ter ainda aqui a proteção de tela. O que é isso? A proteção de tela é um programa jogado por cima dos demais. Então, tipo, eu saio aqui, passo um tempo sem usar a máquina. Aí, depois de um determinado tempo que você configura, tá aqui onde configura, aí ele vai jogar a proteção de tela. Então, ó, vou botar aqui, por exemplo, essa proteção de tela. Aí, depois de determinado tempo, aqui no caso 1 minuto, ele iria jogar essa proteção de tela para mim. Perfeito? Agora, o que é que eu preciso que você saiba? Para que serve essa proteção de tela, né? Então, a proteção de tela, ela vai servir porque a imagem, ela é formada por vários raios de luzes jogados na tela. Se o mesmo raio bate no mesmo ponto durante muito tempo, vai marcar. Então, a proteção de tela é para que o mesmo raio de luz não fique batendo no mesmo ponto durante muito tempo. E aí, evite que marque a tela. Entenderam a ideia? É por isso que ela deve ser o mais escura e o mais movimentada possível. Tem gente que acha que proteção de tela é para enfeitar. Não, não é para enfeitar, é para proteger. Então, ela tem que ser o mais escura, porque quanto mais escuro, menos cor, menos luz, e o mais movimentada possível, para que o mesmo raio não fique batendo no mesmo ponto durante muito tempo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Posso passar? Lembrar que aqui tem um link para configurações de energia. Aí daqui a pouco eu vou mostrar configurações de energia para vocês. Tem lá fora também, tá? Aí nós vamos ter ainda aqui a parte de sons, que é o mesmo que tinha lá dentro, ele repete aqui fora, e o Windows Update. O que é o Windows Update? O Windows Update vai permitir que você atualize a versão do seu Windows, desde que a máquina esteja conectada à internet. Então, o que é que acontece? Ora, a Microsoft joga a versão no mercado e aí ela fica corrigindo as falhas e lançando as atualizações. Aí, se o seu computador estiver conectado à internet com o Windows Update ativado, ele sozinho vai lá na Microsoft, pega a atualização, baixa. Aí vai lá na Microsoft, pega a atualização, baixa. E por aí vai. Perfeito? Então, esse é o papel desse Windows Update, ok? Aí, não sei se é verdade, porque eu não tenho, não passei por essa situação e nem conheço ninguém que tenha passado, né? Mas me contaram que quando a pessoa não compra o Windows original, porque diz que tem gente que não compra, eu fiquei passada quando me contaram isso, né? Pô, pronto. Aí, quando a pessoa não compra, aí diz que fica aparecendo uma mensagem assim: foi detectado que você está usando uma versão não autorizada do Windows. Você pode ter sido enganado. Deseja legalizar agora, né? Então, aí você vai ter exatamente esse Windows Update, indo buscar atualização, mas deixa que a versão original, a versão inicial não era original. Então, cuidado só um pouquinho com isso, tá? Aí, em seguida, a gente vai ter aqui a central de sincronização. O que é isso? Imagine que você utiliza vários dispositivos diferentes, tipo smartphone, o tablet e um notebook. E aí você edita o mesmo arquivo nos 3 dispositivos. Aí pode acontecer de repente, você não saber mais qual era a versão mais atualizada. Mexeu e não sabe mais qual era o último lugar onde você mexeu, né? Aí você pode pedir para sincronizar. O que é que ele vai fazer? Vai pegar a versão mais atualizada e vai sobrepor em todos os dispositivos. Perfeito? Agora, ó, de boa, para concurso não, mas para a tua vida prática. A Apple tem um recurso desse. Se você usar, por exemplo, o iPhone, o iPad, o iMac, aí ele vai fazer essa sincronização bem massa, tá? Agora, essa aqui não funciona tão bem, não. Cuidado, tá bom? Se você for precisar usar, faz sempre um backup antes dos seus arquivos, porque às vezes ela vai sobrepõe arquivo mais antigo, dá umas confusõezinhas, tá certo? Te avisando de boa, muito mais para a tua vida prática do que para concurso necessariamente, tá bom? Porque para o concurso tudo funciona maravilhosamente bem, né? Aí saber que tem o controle dos pais,
que é aquela mesma que tinha lá fora. Lembra que tinha lá dentro do Internet Explorer, do opções da internet? Se repete aqui, tá certo? Depois nós vamos ter aqui o firewall do Windows. Lembrar que o Windows tem esse firewall, que é igual ao anti-spyware. Agora você já sabe que não vai funcionar perfeitamente, porque tem o firewall do Windows, né? Você, por favor, tenha lá seus outros recursos de segurança instalados. Gerenciador de dispositivos é o mesmo que tinha dentro do sistema. Tem lá e repete aqui, ok? Informações e ferramentas de desempenho é o mesmo que tinha dentro de ferramentas administrativas, que eu disse a você que eu ia explicar lá fora. É esse, tá? Só que o que é que acontece? Eu estou acabando de acabar o nosso terceiro bloco. Aí daqui a pouquinho eu volto com o quarto bloco e explico isso dentro do quarto bloco, que eu vou precisar de mais um tempinho, tá bom? Então, até lá, gente. Tchauzinho.